vamos falar aí sobre a atenção em técnicas de direção que pode evitar acidentes de trânsito aí, né, em dias de chuva. E o nosso convidado, né, o engenheiro mecânico, ele que já veio várias vezes aqui falar com a gente dessas dicas importantes, é o Roberson Parisotto. É isso aí, tudo bem, Roberson? Tudo bem, Mauro. Um prazer estar aqui novamente. E a gente quer falar de um assunto bem importante, que é o cuidado que as pessoas têm que ter aí, porque agora a gente viu que esse tempo tá meio estranho, tal. Então eu queria que você desse algumas dicas assim sobre os cuidados na direção em dias de chuva, porque agora, vindo para Cascavel sempre também, a gente já sabe como é perigoso e as pessoas não estão tão atentas a isso também, né, Robson? Pois é, por mais que às vezes estamos numa via boa, iluminada, sinalizada, né, pista dupla, já é um problema. Imaginem uma pista simples. Então assim, dia de chuva, né, cuidados que muitas vezes nós não tomamos. O primeiro, parece chover no molhado aqui, desculpe o trocadilho, mas é redução da velocidade. A velocidade, se a via nos indica uma velocidade de 80 km por hora, nós temos que reduzir ela em pelo menos 20% da velocidade da via. Ou seja, se ela está indicando 80, eu tenho que reduzir essa velocidade aí para baixo, próximo a 60 km por hora. Isso dá o quê? Isso dá uma segurança e uma aderência melhor nos pneus. Farol, né? Dias de chuva. Farol tem que ser farol baixo, porque o farol alto ele pode ofuscar tanto o carro que vem de encontro, como ele pode embaralhar a tua visão, ofuscar a tua visão com relação à distância de percepção. E assim, em dias de neblina, tem que ter também esses cuidados, porque a gente já sabe que inclusive até alguns carros já tem um farol específico também para neblina, né? Sim, se o carro não tem o farol de neblina, o cuidado é o mesmo, farol baixo. Tá? Se ele tem o de neblina, também, óbvio, farol baixo, mas com farol de neblina ligado. Diferenças entre chuva e neblina é a característica do piso, né? Fica mais liso, você perde aderência na chuva e na neblina não perde tanto. Com relação a cuidados, distância de um veículo no outro, você tem que marcar, tem que aprender a marcar essa distância. Tá? Existe uma metodologia para você marcar essa distância em segundos, que é o tempo de reação e percepção. E basicamente é isso. Reduzir também essa velocidade. A diferença entre chuva e neblina é o atrito dos pneus. Na chuva a gente perde um pouco de aderência, fica mais liso. A gente já fala quando está com neblina, a chuva tem que ter ainda uns cuidados a mais. Mas assim, eu vi que você falou bastante sobre os faróis, né? Os faróis, quais que são essas orientações então para usar corretamente em dias de chuva? Tá. Dia de chuva, farol baixo. Farol baixo onde você vai ter mais segurança e uma visibilidade maior e vai minimizar o ofuscamento de quem vem de encontro. Porque o farol, na projeção das gotículas, dos particulados, da gotícula de água, ele acaba propagando aumentando a propagação desse ofuscamento de quem vem de encontro a você dentro de uma rodovia. E assim, os cuidados com os pneus também. A gente sabe que quando o pneu começa a ficar careca, já fala, olha, vai chover, tem que cuidar. É um caso que tem que cuidar bastante também. Pneus não só na chuva, né? Muito, muito. Porque a chuva nós temos a aquaplanagem, mas vamos lá, vamos falar do pneu especificamente. O pneu ele tem um TWI. TWI é o padrão de norma de medição. Ou seja, aqueles sulcos, os risquinhos do pneu, todo pneu tem uma marca. Tem que ir lá no pneu e olhar essa marca, ver se ele está próximo dessa marca ou não. Bem fácil de olhar. Se olhar na banda de rodagem do pneu dá para ver. Para verificar se ele tem essa marca ou não. Se ele está próximo a essa marca ou não. Se ele está próximo a essa marca, opa, acende o sinalzinho de alerta ali. Pode andar com pista seca? Pode, mas entenda que a eficiência dele vai estar limitada, tanto em pista seca, e maximiza o problema em pista úmida ou molhada, e aí depende da quantidade de chuva, né? Você falou aí sobre a aquaplanagem, né? Aí também tem umas dicas especiais que a gente tem que ter cuidado. Mas lembrando, a gente está vendo até umas imagens ali, ó. O povo às vezes abusa um pouquinho, tá chovendo, eles correm mais ainda, ó. As gotículas que ele comentou também ali, né? Então, a aquaplanagem tem que ter esse cuidado. A aquaplanagem... As curvas, então. Muito cuidado, porque a aquaplanagem, o pneu em estado menos eficiente, ou seja, um pneu mais gasto, aumenta o problema da aquaplanagem? Com toda certeza. Porém,
A aquaplanagem ocorre também com pneu novo de veículo 0 km. Por quê? Depende da pressão do pneu sobre a pista, excesso de velocidade. Quanto mais velocidade, mais pressão você tem de contato, de projeção do particulado entre asfalto e água. E a aquaplanagem, basicamente, ela cria um filme entre asfalto e pneu. Ele cria um filme de líquido, um filme de água. E esse filme que faz perder esse contato, perder a aderência entre as superfícies. Superfície do pneu e superfície do asfalto. E a gente percebe bastante, principalmente nossas rodovias aqui, que forma aquela água, né? Então, assim, tem que ter cuidado. Mas nesse caso, como cuidar? Como sair ou se livrar ali da aquaplanagem? Porque às vezes você não enxerga, entrou na curva, você percebe o carro balançando ali, né? Nós temos assim, vamos falar de rodovia, né? Nós temos um problema, é um problema crônico, isso é Brasil, tá? Não é questionando nem nada, mas assim, as rodovias no Brasil, elas não foram necessariamente desenvolvidas com um projeto para virar uma rodovia. Ela era uma estrada de chão que virou um paralelepípedo e foi virando um asfalto. Ou seja, ela não tem uma inclinação correta, esse tipo de situação. Algumas hoje, as novas, já têm, né? Mas a aquaplanagem, então, se você está dirigindo, né? Tá chovendo, você já sabe que você tem um risco de aquaplanagem mesmo estando com veículo 0 km, com pneu 0 km, tá? Ou seja, entrou, sentiu que o carro saiu, e o carro literalmente, esses dias aconteceu comigo, literalmente, você está indo aqui em velocidade baixa, o carro sai, você perde o contato do carro, parece que o carro ou sai de traseira ou sai de frente, ele começa a sair. Cuidados com relação a isso. Manter a calma, não frear e não virar o volante. Meu Deus, como que eu vou fazer isso? Mas como controlar tudo isso? Olha o desespero, né? Mas assim, o cuidado dentro de uma aquaplanagem é esse, tá? Então, eu não viro o volante porque quando o carro aquaplanou, ele está indo, é sinal que ele perdeu o contato, perdeu a aderência. Se você virar o volante, logo ele vai aderir de novo. Quando ele aderir, você vai sair, você vai rodar, você vai capotar. Muito, é o que né? acontece, exatamente. É isso aí quando a gente fala em aquaplanagem. Mas e como que a direção defensiva pode ajudar nesse período? É você saber essas técnicas, você está preparado ali para isso também? A correção a direção ela pode ser defensiva direção defensiva ou corretiva. A corretiva é quando eu vou corrigir a aquaplanagem. Como que eu vou corrigir a aquaplanagem? Eu vou manter a calma, eu não vou segurar no freio, eu vou tirar um pouquinho o pé do acelerador, vou manter o volante firme e quando eu sentir que tocou de novo, eu entro com o acelerador e não com o freio. Ok. E a preventiva, como que a preditiva ou preventiva, como que eu vou prevenir isso? Redução da velocidade, tentar desviar. Quando nós estamos em rodovia, principalmente rodovia que está muito batida, ela forma bolsões de água. Tentar tirar disso e andar um pouco fora do trilho que nós chamamos. Você sai do trilho da água, você anda onde tem menos água, porque onde tem deformação devido a pneus de caminhões, principalmente, forma uma deformação na pista. E ali junta uma canaleta, literalmente, e a água acaba parando mais naquela região. Então você tem que tentar tirar o carro desse ponto. Esse é um ponto fundamental. E uma coisa que a gente vê que é importante também, que tem vários acessórios no teu carro ali, quando está chovendo, que embaça vidro e tal, que as pessoas às vezes não sabem como desembaçar ou fica nervosa, ou acabam ligando o ar também. O que dá para fazer nesse momento ali que está dirigindo? É desesperador, né? Você está no meio da chuva. Aquela chuva de pedra e você está ali e não consegue desembaçar, você não está enxergando nada. Vou parar, vão vir por cima. Então, o que dá para fazer ali? Então, primeira coisa é o que eu sempre falo, né? Quando pergunto para mim de direção defensiva, mantenha a calma, porque é desesperador, você tá no meio de uma chuva e de repente embaça do nada, embaça o teu carro. Principalmente quando o carro tem mais pessoas dentro. Você está respirando, você está jogando ar quente ali dentro, esse ar quente ele condensa, explicando rapidinho aqui, ele condensa, quando ele tem contato com o vidro que está mais frio, ele forma esse embaçamento. A maneira mais fácil de corrigir isso na hora, ar-condicionado no frio. Você vai jogar um ar, você vai tirar um ar úmido de dentro do carro e vai insuflar, vai jogar um ar seco dentro do carro, porque o ar-condicionado ele retira essa umidade do ar. Então você vai jogar esse ar seco. É a melhor maneira. Joga ele coloca o ar na função desembaçador, na função para-brisa, tá? E liga o ar-condicionado.
é a melhor maneira que ele vai desembaçar mais rapidamente. Existem produtos, desembaçadores, que você pode passar antes de pegar uma chuva, ajuda, né? Um spray que você passa, compra em postos de combustível. Você passa esse spray e, ok, ele vai minimizar esse problema. Tá? Principalmente quem anda bastante na estrada tem que ter esse cuidado. E ultrapassagem, então, dia de chuva é o que tem que cuidar muito também, né? Que você já tem a chuva, já não enxerga às vezes direito, então tem que ter uns cuidados aí, né? Por quê? Porque a ultrapassagem é o seguinte, né? Claro, se todo mundo utilizar de um farol baixo, você tem uma iluminação, você tem a sinalização correta. Mas o que tem que cuidar muito na ultrapassagem em dia de chuva? É a mesma situação naquela região de penumbra no anoitecer, onde você começa a perder o ponto de referência, a referência de distância. Então você olha e vê, tem um carro vindo, mas ele está longe. Só que em chuva essa percepção muda. Então esse carro às vezes ele não está longe, às vezes ele está perto. Você inicia uma ultrapassagem e passa por situações complicadíssimas. Então o principal problema da chuva é cuidar da distância de ultrapassagem para não perder essa percepção de distância. Isso aí, tá vendo, gente? Esses cuidados, quantas dicas importantes. Mas eu vou deixar o Instagram aqui do Roberson, tá ali, ó, @roberson.parisotto. Se de repente você quer saber mais aí sobre os cuidados, entender um pouco de engenharia mecânica e também, com certeza ele pode te ajudar. Ele, inclusive, ele dá algumas dicas lá no Instagram. Pode seguir ele lá, que ó, eu indico. Obrigado. Obrigadão pelas aulas de hoje. Espero que não precise dirigir muito na chuva, que eu prefiro com sol. Com sol é melhor. Gratidão, obrigado. Obrigado, Mauro.